Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. É hora de reunir a família, convidar os amigos. O programa Desafio está começando e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre um prazer, uma alegria poder entrar na sua casa. E olha, no programa de hoje eu converso com Renata Faria. Ela é empresária, mentora e escritora. Renata, uma alegria recebê-la na nossa casa. Prazer. Renata, quer dizer que você é empresária, mentora, escritora, é mãe também, né? Isso. Esposa, mãe de 3, Yasmin, Daniel e Sofia, 3 bênçãos. Então, vamos lá, começando, como que você consegue ser essa mulher que é mãe, que é esposa, é empresária, gente, mentora e também escritora. Eu sei que você trouxe hoje uma literatura para apresentar para a gente. Trouxe meu livro para te dar de presente. Olha, já estou recebendo presente. Renata Faria, ela faz. Sempre brincavam com o meu nome, né? Faria, mas não faz, mas eu fiz muito. E aí eu conto a minha história neste livro. Ah, é uma biografia. Isso. Vamos lá, então. Mas antes da gente falar do livro, você é empresária, você atua em qual área? Eu sou sócia, juntamente com meu esposo, de escola de vôlei de praia, onde a gente promove saúde, bem-estar e diversão. Essa é a nossa missão. Quer dizer que você cuida da saúde da turma que está em casa. Exatamente. E mentora também. Isso. Eu fui mentora há muitos anos na área de marketing e vendas, que eu acho que é um dom, né? Por eu ter começado a vender com 8 anos de idade, aberta a minha loja física com 17 anos. O que você vendia com 8 anos? Com 8 anos, eu vendia produtos de revista Pierre, Avon. Com 8 anos? Com 8 anos. Olha, eu vou te falar, você sabe que eu comecei a trabalhar muito cedo também. Por isso que eu fiz a pergunta, com 8 anos, eu engraxei sapato, fui trabalhar em mercearia, vendi picolé, trabalhei em lavar rápido, e isso bem novinho. Então estamos juntos, então, na idade. Se fosse pela idade, a gente já tinha que estar aposentado, né, Renata? Concordo. Mas vamos lá, e aí dessa história que você viveu, nasce essa literatura fantástica, inclusive, muito bem produzido. Renata Faria, ela faz. Por que ela faz? Sempre brincavam com o meu nome, né? Faria, mas não faz, fez. Então eu coloquei ela faz porque, além de eu ter feito muito na minha história de vivência das vendas, Deus fez muito na minha vida também. E é isso que eu compartilho nesse livro. Minhas experiências, tanto na área das vendas, mas quanto das vitórias que Deus me deu ao longo da minha vida. E eu estou olhando aqui, o seu livro tem também uma coisa interessante que você interage com o leitor, né? Você dá tarefas para a gente fazer, vai lendo e estudando, não é isso? Todos os capítulos têm atividades e também tem devocional no final de cada capítulo. Muito bacana, muito bem produzido. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história. O que mais marcou a história da Renata? A primeira história que mais me marcou foi como eu comecei a vender. Quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe estava próxima de fazer aniversário e ela nunca tinha tido um aniversário. Nunca tinha tido uma comemoração, e uma amiga minha que era de uma família rica, o pai dela tinha uma farinheira, e eu percebi que quando eu ia lá brincar nessa farinheira com a minha amiga, as pessoas elas ganhavam por produção. Então eu pedi que ela pedisse o pai dela para que a gente pudesse raspar mandioca e que se ele nos pagaria. E aí, para convencê-la aí, eu falei, Renata, ela era também minha xará, Renata. Eu falei, Renata, você pode comprar pulseiras coloridas e tal. E na minha visão, eu queria fazer um aniversário surpresa para minha mãe. E o pai dela deixou, e eu fui no supermercado, como eu já fazia esse serviço para minha mãe. Fui lá, calculei o valor que eu precisava para fazer um bolinho, uma irmã da igreja fez. E eu fui nessa farinheira, raspei mandioca o suficiente para o valor que eu precisava para comprar os materiais para o bolo. E você já estava na igreja? Já era da igreja. Você foi nascido e criado na igreja? Com 6 anos de idade. A minha mãe foi para a igreja, então eu praticamente... E quando foi essa história do bolo aí? Com 8 anos. Com 8 anos, quer dizer que você já estava trabalhando, produzindo. Isso. Você sabe, Renata, hoje a gente olha no Brasil, eu vejo com muita tristeza a proibição das crianças trabalharem, aprenderem uma profissão.
E aí o que está acontecendo? Agora a gente está precisando cuidar para proteger os nossos filhos das telas. Exatamente. Enquanto isso, podia estar fazendo o bolo de mandioca lá para a mãe. Agora, vamos lá. Você também viveu uma experiência bacana, familiar, de restauração, uma história de superação. E você conta isso também no livro, não é isso? Sim. Eu me casei jovem, com 20 anos, com um rapaz da igreja. E a minha visão de casamento é: casei para viver para sempre. E aí, quando o meu esposo me deixou com 2 filhos pequenos, eu não aceitava aquela situação para mim. Eu falava: Senhor, eu acredito no casamento, eu acredito na família e eu quero uma família, eu preciso ter uma família. E aí eu comecei a orar, a mentalizar como seria o meu esposo. E eu orava como ele seria fisicamente, como ele trataria meus filhos, como ele me trataria, como ele trataria minha mãe, qual era o compromisso que ele teria com Deus. Eu queria realmente alguém que não fosse crente, que ele fosse realmente, que tivesse um compromisso com Deus. E depois de 3 anos eu conheci o Caleb e até fisicamente ele é como as minhas orações. Ou seja, você queria um homem de Deus, não um crente, né? Sim. Porque crente, gente, até o diabo crê em Deus. Exatamente. E estremece, a Bíblia diz, não é verdade? Exatamente. Mas olha, é bom você falar sobre isso e tratar sobre o tema no livro, porque a gente sabe que a família, ela sofre muito. São muitas pressões para a pessoa não permanecer casado, casada. E às vezes acontece o que você viveu. Sim. Mas você está aqui contando uma história de superação. Quantos anos você já está vivendo com o Caleb? 14 anos, e eu falo que é 14 anos de lua de mel, graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Para quem está em casa, Renata, e está vivendo uma luta neste momento, pode ser na vida familiar ou até na profissional, não sei, saúde. Uma coisa que você faz questão de expressar é a sua fé em Jesus Cristo. Sim. Qual a importância dele ter Deus, ter Jesus para auxiliá-lo? Jesus, ele é a nossa esperança, é o nosso auxílio, é o consolador, né? E eu acho que nos momentos difíceis, se você não tiver Jesus no coração, é muito difícil de superar. Então, quando a gente tem essa fé, essa fé genuína, né? Porque eu sempre falo, às vezes a gente acha que a gente tem fé, mas a gente ora assim: Senhor, por misericórdia, pelo amor de Deus, naquele desespero. E esse desespero, na verdade, é falta de fé. Quando a gente tem fé realmente genuína, a gente acredita que vai acontecer. E essa crença que realmente vai acontecer, como eu imaginava, quando eu imaginava, eu tinha certeza que eu ia viver aquilo. Então, assim, isso é fé genuína e isso faz realmente o mover de Deus na nossa vida. É bacana você falar sobre isso, porque o desespero, então, é a ausência da fé. Exatamente. Se você tem fé, ou seja, você tem a certeza que aquilo ali é uma coisa que você está vivendo, é ruim, mas que vai passar. Exatamente. É só por um espaço de tempo, não é isso? Mas, Renata, como que ela pode, essa pessoa que está agora em casa, o que ela precisa fazer para receber esse Jesus que você apresenta? Olha, eu sempre mentalizo e visualizo, né, as coisas que eu quero viver, e nas minhas orações eu já agradeço, como se já tivesse acontecido, como se já fosse real, como se já estivesse vivendo aquilo. Eu acho que essa fé que eu tenho, que já vai acontecer, eu acho que é isso que trouxe paz para minha vida, que trouxe consolo e a certeza da vitória. Então, mas para ela ter fé, ela precisa dar um primeiro passo. Tá. Eu oro, eu vou ao monte, eu faço jejuns, eu louvo muito, eu sempre estou ouvindo louvores e eu falo que o louvor ele tem uma frequência. Até o louvor que eu ouço, eu escolho com cuidado. Eu não escolho aqueles louvores muito de lamentação, eu escolho muitos louvores de adoração a Deus. Bacana isso que você está falando também, porque o que acontece? Eu sou muito criterioso e exigente sobre aquilo que eu ouço, seja música. Não ouço qualquer mensagem, não é porque vem em nome de Deus. Não leio qualquer literatura também. Se eu não conheço a fonte, não adianta. Inclusive, quem indicou você é uma pessoa que eu respeito, que eu amo muito, que é um colega da gente de profissão aí na área da comunicação, que é o nosso querido Josias, né? Isso. E ele me falou muito bem aí de você. Renata, olha só, quer dizer então que se a pessoa quiser
aprender sobre dicas na área comercial. Você também está falando no livro alguma coisa. Eu falo alguma coisa na área comercial ali de vendas, mas é como eu disse, eu achava que vendas era o meu propósito, mas eu descobri que, na verdade, vendas na minha vida foi uma habilidade, foi uma forma que Deus usou para me abençoar em vários momentos, em vários anos da minha vida. Eu descobri que o meu propósito, na verdade, é despertar as pessoas para o poder que Deus nos deu. Deus nos deu um poder extraordinário, que é de materializar as coisas. Na Bíblia fala que fé é o fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E muitas pessoas não têm fé genuína, como eu disse. E eu acredito que o meu propósito é isso, é despertar nas pessoas, fazê-las acreditarem realmente nesse poder que a gente tem de alcançar essas bênçãos que o Senhor já nos deixou disponíveis. Nós precisamos só acessá-las. Sim, e essa fé, claro, deixar bem claro que é a fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Não é isso? Renata, como que o nosso telespectador ele faz para poder adquirir o seu livro? No meu Instagram tem o link, na minha bio, onde já cai direto. O seu Instagram, inclusive, já está no vídeo, seu Instagram. Amém. Só clicar no link da bio, que vai ter lá o link para estar adquirindo o livro. E em breve também estará na Amazon. Renata, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Inclusive, mais uma vez, agradeço aí pelo presente que você trouxe para mim. Que Deus te abençoe poderosamente. Continue te usando nessa caminhada aí. Amém. Amém. E você tem uma comunicação muito boa e essa grande responsabilidade que é levar Jesus para as pessoas. Amém. Obrigado. Um abraço. Bom, para você que está em casa, esse bate-papo com a escritora Renata Faria. Ela é empresária e também mentora. Olha, não tem plano B. Só existe um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São as palavras do Cristo. Agora a escolha, ela continua sendo sua. Querer ou não, abrir o coração e deixá-lo entrar. Desafios, volta já. Me chamo Educação. Pode me chamar de família. Nós somos a Alice e nos inspiramos nos valores dos capixabas para trabalhar com transparência e responsabilidade para defender o que é direito de cada um. Com a Assembleia Legislativa, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno e ele grande é. Sou tão falho e ele é fiel. O que eu desejei era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Este é o programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo, meu abraço apertado. Mas olha, de coração, muito obrigado pela sua presença. E é sempre uma alegria encontrar com você todas as noites. O programa de hoje está demais. Como você pôde assistir, eu estou aqui com os irmãos Filadélfia, Adriel e Jonatas. No quadro Variedades, o empresário Elson Martins Modesto é o meu convidado. E temos o quadro Fique de Olho. E no final do programa, o videoclipe da música Caminho Perfeito. Irmãos Filadélfia, Adriel e Jonatas, uma alegria. Prazer, meu pastor. Jonatas, Satisfação, meu pastor.
Quer dizer que vocês são capixabas. Sim, Isso. capixaba. Natural de Cariacica, né? Como que vocês não vieram ainda no programa Desafios, gente? Explica aí. Pois é, Deus do céu. Mas aprove Deus todas as coisas, né? Tudo tem um tempo certo, né? Determinado. E hoje foi o tempo da gente estar aqui se conhecendo. Para nós é um prazer imenso, um privilégio muito grande. Graças a Deus. Para nós, a alegria e como nós temos talentos na igreja, não é isso? Verdade. Mas, o Adriel, a família toda de vocês canta isso? Bom, lá em casa eu costumo dizer que o culto está completo, né? Tem pregadores, evangelistas, missionários e cantores. No caso, eu e meu irmão. Esse aqui foi bem distribuído, né? Bem distribuído. Esse aqui é o mais novo, é o potinho do tacho, ninguém fala. E do mais velho até ele, todos são salvos em Cristo Jesus, graças a Deus, e fazem a obra do Senhor. Isso. Todos foram chamados para algo específico, né? E vocês sempre cantaram para Jesus ou já cantaram lá fora na música secular? Já cantamos lá fora a música secular. É? Sim. E como era? Então vamos falar um pouquinho desse tempo. Como era a vida de vocês antes de vir para Jesus? Bom, pastor, a gente tocava em barzinhos. Na época não era meu irmão, era uma outra dupla. Eu fazia dupla com outro rapaz. E a gente foi para Valadares, chegou a fazer sucesso lá. Nossa música estava tocando até na Rádio Grande Vale. E bastante sucesso, porém, Deus mudou o percurso da situação. Não deixou ir à frente, né? Deu tudo errado, né? Ele forjou uma situação, o Senhor, né? Quando Ele quer salvar alguém, Ele busca aonde a pessoa estiver. E aí eu voltei para Vitória, meu irmão ainda tinha não tinha uma voz muito madura ainda, ele era bem jovem ainda, e ele se interessou em cantar comigo, e a gente começou a cantar nos barzinhos. Dali para frente, todo lugar que a gente cantava, ele falava para mim, no bar, tocando, falava assim: meu irmão, você sabia que nós estamos cantando e tocando no lugar errado? Respondendo a pergunta do senhor, sentimos um vazio na alma. Essa é a pergunta que resume toda a nossa história quando a gente cantava música secular. E se fosse bom, você estava lá fora até hoje. Com certeza. Não é isso? Com certeza, mas na presença do Senhor não tem nem palavras para expressar quanto é bom. E tem quanto tempo que vocês estão no caminho com Jesus? Já tem uns 9 anos já, né? 9 anos. Uns 9 anos. Eu estava afastado do Evangelho, acho que afastei 2 vezes, mas ele aqui, assim que engraçado, ele que me pedia, fala: irmão, nós estamos no lugar errado. E ele não era evangélico ainda. E aí acabou que nós largamos, eu fui visitar uma certa congregação, que a convite de um amigo meu, e eu e minha esposa era afastado, e nessa época nós fomos visitar essa igreja, e aí eu retornei para os caminhos do Senhor, com um monte de agenda para cumprir, e nem tinha comentado com ele. E aí o que aconteceu? Depois que eu falei para ele, demorou um tempinho, o Senhor resgatou ele e resgatou toda a minha família, meus familiares. Glória a Deus. Até os amigos nossos, né? Que a gente, os amigos mesmo de verdade, passou a ser evangélico. Graças a Deus estamos aí. A prosa está muito boa, mas eu quero continuar ouvindo aqui os Irmãos Filadélfia. Vamos lá, qual é a próxima música? Vamos adorar o Senhor com a música de nossa autoria, Sem a Presença Não Dá. Inclusive tem lançamento dia 9 agora de agosto no YouTube. Isso é em todas as plataformas digitais. E dia 10 vocês estarão lançando também ela na Igreja Assembleia de Deus da Praia da Costa. Isso, dia 10 pela manhã. Nós somos muito gratos pela vida do Senhor, por ter aberto essas portas para a gente. A gente também agradece muito a pastora Sheila Guedes, sim, que está sendo um divisor de águas na nossa vida. Que Deus possa abençoar a tua vida, pastora. Nós te amamos, para ela. Um abraço para muito querida aqui do programa Desafios. Graças a Deus. Na verdade, ela já está quase coordenando já toda a pauta de gravação aqui. Mas vamos lá, eu quero ouvir vocês cantando. De novo. Sem a presença não dá. Você pode
presença não dá. Linda demais, é isso. Podemos dar nenhum passo, né, meu pastor? Essa canção ela foi feita para essa era que a gente está vivendo. Vocês estavam longe da presença de Deus. Com certeza. Né? Onde... Deus estava falando vocês voltar para casa, né? Com certeza. Ainda bem que a gente obedeceu, né, mano? Com certeza. Onde muitos, né, pastor? Onde muitos estão cheios de si e sem a presença do Senhor. Então a gente precisa que nessa geração levante pessoas, homens e mulheres, transbordantes da presença do Senhor. E eu creio que essa canção ela vai alcançar muitas vidas nessa terra. E o que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para ele vir para a presença de Deus? E você que está afastado, Papai do Céu já está às portas, tá? Volta logo para a presença, você que é conhecedor da palavra, porque ele não tarda. Amém? Ô Adriel, eu quero que você fortaleça isso. De você que está aí nos escutando e nos assistindo, de voltar para a presença do Senhor, porque Ele não tarda a voltar e Ele tem o melhor para você. O banquete está preparado para receber os servos fiéis. Então, não perca tempo. Chega de sofrer. Esse mundo que a gente está vivendo é tudo ilusão. Tudo parece ser bonitinho, mas no final te leva à perdição. Não tem mais o que esperar. O caminho do Senhor é a melhor opção, meu irmão. Não tem coisa melhor. Já viu crente triste? Crente é alegre, porque ele sabe em quem tem crido. Então, não perca tempo, venha para os braços do Senhor. Glória a Deus. E vocês receberam aí uma grande vitória, vocês, não foi um prêmio? Vocês foram contemplados por uma gravadora? Isso, graças a Deus. Foi para São Paulo? Isso, foi um festival de música, né? Que até então a gente estava até desanimado de participar, porque nós participamos do The Voice 2015 e não obtivemos êxito, né? Nós nos frustramos muito. E aí eu falei com o meu irmão, rapaz, eu acho que eu não participo mais de programa de televisão nenhum mais, de calouros. Porque você foi pro programa errado, irmão. Você tinha que ter vindo pro programa Desafios. Eu custei entender isso. Aí surgiu a oportunidade da gente estar participando deste festival de música, o que tinha umas 900 pessoas, né, André? Umas 900 pessoas. E o Senhor nos contemplou. Nós saímos de lá de cabeça erguida, com a nossa vitória nas mãos. Nosso sonho já garantido de gravar. Há poder nas nossas palavras. Com certeza. Tem poder, verdade. Não é isso? O poder da vida e o poder da morte está na nossa língua. E o que vocês têm que valorizar, sabe, são as vitórias que Deus tem dado, as portas que o Senhor abriu. As crises, nós vamos trazer a memória para nos dar esperança. Isso aí. E vocês, sabe, são escolhidos do Senhor, levitas do Senhor, e estão aqui sendo boca de Deus para abençoar. Tem muitas pessoas que estão sendo tocadas em casa agora com a música que vocês acabaram de cantar aqui. Glória a Deus. Estão voltando para a presença de Deus. Inclusive as redes sociais de vocês, para contatos, telefone e Instagram, também já estão no vídeo. Glória a Deus. E nós vamos, olha só, fechar esse bate-papo ouvindo mais uma música de vocês. Tá certo? Qual que é a música que vocês vão cantar agora? Isso. Qual música? A Sétima Trombeta. É? E por que, Jonas? Vamos cantar a Sétima Trombeta? Porque o fim já está próximo, né? Então a gente tem que falar a verdade para você que está em casa, né? Para trazer a sua memória que não temos mais tempo de brincar e que você possa mudar já, tá bom? De rotina. Vem para Jesus, não tem outro caminho, não tem outra solução. Ele é o nosso caminho. Olha só, eu já vou despedir de vocês, mas nós vamos encerrar, eu e todos os nossos telespectadores, ouvindo, assistindo aí a Sétima Trombeta. Adriel, uma alegria muito grande receber os desafios. Amém. Prazer foi todo nosso. Pastor, satisfação. Deus abençoe, tá? A casa com as portas sempre abertas. Então vamos lá, com muito carinho para você que está em casa, vamos encerrar esse bate-papo ouvindo mais uma música, Sétima Trombeta, com os irmãos Filadélfia. A luz da palavra, tudo aqui vai terminar. Os sinais apontam e Jesus está para voltar. A sétima trombeta está pronta para soar. Se prepara, ó igreja, para com ele morar.
Na D7 Produções, temos estúdios pensados para qualquer tipo de projeto. Comerciais, videoclipes, filmes, podcasts, videoaula e muito mais. Cada produção é única e o estúdio também. Espaços adaptáveis e equipamentos de alta qualidade. Com uma equipe sempre disponível para garantir que tudo aconteça de forma rápida e eficiente. Entre em contato hoje e alavanque seu projeto com a gente. Faça sua ideia brilhar. D7 Produções. Hoje você tem no sistema de governo um chamado Bolsa Família. E eu conheço centenas de pessoas que, ao receberem essa ajuda do governo, não querem trabalhar. Elas foram conformadas àquele patamar de miséria, não querem trabalhar, não querem se mexer, não trabalham para crescer. Então, essa mentalidade é uma mentalidade de miséria. Nós não somos nem a favor da teologia da miséria, nem a favor da teologia da prosperidade. Deus não só quer, Deus ordena. Está lá nos 10 mandamentos que você precisa trabalhar 6 dias e descansar num. Tem gente querendo descansar em 6 dias e trabalhar num. Nós não podemos usar esse contentamento para dormir em berço esplêndido. Eu gosto de citar o exemplo do Brasil, porque eu vejo isso todo dia, toda hora. Do camarada que recebe uma Bolsa Família e se acomoda. Ele não quer estudar, ele não quer trabalhar. E se ele está dizendo que essa Bolsa Família é uma bênção na vida dele, pode ser um problema, uma maldição. Se você quer saber se um trabalho social do governo é bom, veja não quantas pessoas estão incluídas, mas quantas pessoas não precisam mais. Porque se eu faço de uma ajuda, de um socorro, eu torno essa pessoa dependente, em vez de ensinar ele a pescar, eu estou dando peixe todo dia, um peixinho para comer, isso é um problema. Vai levar aquela família a um conformismo com a miséria e com a pobreza. O amigo meu que vende água na praia, o Rick Chester, ele fala que quando você ajuda alguém a primeira vez, você socorre, quando você ajuda de novo, você ajuda, e quando você ajuda a terceira vez, você atrapalha. Atrapalha. Então um cristão não pode se conformar, ele precisa crescer. Esse eu acho que é o grande projeto da vida cristã. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. O rei Davi afirmou: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero te fazer um convite especial, porque o mesmo Jesus que mudou a minha vida, me deu uma história diferente para contar, quer fazer o mesmo por você e pela sua família. Toda quinta, às 19h30, nós temos o Culto da Vitória. No domingo, às 17 horas, nós temos Escola Bíblica e, às 18 horas, o Culto da Família. Venha viver um milagre conosco aqui na Igreja Desafios. Fica na Ilha de Santa Maria, na rua João Bastos Vieira, 156. Toda quinta, às 19h30 horas. No domingo, às 17h, Escola Bíblica e o nosso Culto da Família, às 18 horas. Estamos aguardando você. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios e você fica agora com o videoclipe da música O Que Nos Une. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos, está além do conhecimento, do nosso entendimento. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. É o amor de Jesus demonstrado lá na cruz, por mim e por você. Você, meu irmão. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.